Boa tarde, pessoal. Eu me chamo Frederico, eu sou presidente da ADESAMPA, Agência São Paulo de Desenvolvimento. A gente é uma agência ligada à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, que tem por objetivo implementar políticas públicas de apoio ao empreendedorismo na cidade de São Paulo. Eu estou aqui hoje com mais um acelerado do nosso projeto Soluções Covid. A gente já teve três convidados, né, duas fintechs, né, a Capta e a Mova, com o Adriano e o Roberto, a Boomit, que é uma plataforma de mentoria online, com a Carolina, e agora a gente está aqui com o Ivo Pons, fundador da Data Máquina, que também é professor e pesquisador no Mackenzie, né, em design social e sustentável, em gestão, em empreendedorismo, então tudo que você faz tem tudo a ver com a gente estava conversando backstage aí sobre várias oportunidades que a gente tem juntos, além desse projeto aqui, Soluções. Mas a gente está aqui hoje para falar sobre inovação, então a gente vai falar sobre inteligência artificial, Big Data, internet das coisas, realidade aumentada, tudo isso que vocês fazem, que vocês vêm contribuir com esse nosso projeto. Então, boa tarde, Ivo. Boa tarde, Fred, obrigado. Bom, eu vou fazer uma rápida introdução da ADESAMPA, e aí a gente já começa a conversar, Ivo. Acho que é uma conversa bem informal aqui que a gente tem feito, mas para quem não conhece, a ADESAMPA tem uma série de programas de desenvolvimento de empreendedorismo, de apoio ao empreendedor. A gente é dividido em três grandes blocos, um de fortalecimento de capacidades empreendedoras, o outro de fortalecimento de cadeias produtivas e um outro de microcrédito. E é justamente dentro do eixo de fortalecimento de capacidades empreendedoras que a gente criou esse projeto Soluções Covid. A gente lançou um edital que tem por objetivo chamar instituições que podiam trazer soluções para minimizar os efeitos econômicos do coronavírus. E o Ivo veio dentro desse edital, passou por um processo seletivo aí bem rigoroso. A gente avaliou a relevância da solução, viabilidade técnica, grau de conhecimento, e aí a gente encontrou o Ivo e teve um grande prazer de contar com o Ivo dentro desse projeto. Vocês, Ivo, eu vou fazer também um pequeno... Aí você vai me ajudar aqui a dizer o que vocês fazem e o que vocês estão trazendo nesse projeto. Mas eu gosto muito do site de abertura de vocês, porque vocês já começam com uma frase interessante, né? Gostamos de problemas difíceis. E é justamente isso que a gente procurou no edital, porque os problemas econômicos trazidos pelo coronavírus são muitos, né? A gente está vendo aí 41% dos pequenos empreendimentos tiveram suas atividades simplesmente paradas, 76% deles vivem só disso, né? Tem isso a única fonte de renda nisso. Então, chamou muita atenção nossa a capacidade de vocês de trazer uma solução tecnológica para fazer face a esse problema. Então, queria já começar te perguntando, né, para você apresentar a Data Máquina, o que vocês fazem e, em linhas gerais, como que vocês veem a pandemia e qual a solução que vocês estão trazendo para a gente. Então, é isso. Legal, obrigado, Fred. Bom, como você disse, a Data Máquina é uma empresa que está tentando resolver problemas difíceis. A gente, desde sempre, vem trabalhando na área de cidades inteligentes. Originalmente, a gente está atuando no setor de serviços públicos, utilities em especial. Então, a gente começou há 1 ano e meio atrás, trabalhando com gás encanado, eletricidade, saneamento, que são áreas que a gente sente que precisam ganhar tecnologia para conseguir fazer com que a qualidade e a experiência do morador da cidade mudem. A gente desde sempre pensou que em algum momento a gente pularia para uma outra vertical de saúde, que a gente sentia que era uma dor relevante e importante. No início do ano, com todos esses acontecimentos aí com a pandemia e com o apoio da ADESAMPA, a gente viu esse sonho acelerado e conseguiu começar a mostrar como declinar essa inteligência que a gente já estava desenvolvendo para a área de utilities, agora para a área de saúde. E talvez mais do que isso, com o apoio da ADESAMPA, a gente conseguiu levar não só para o universo corporativo, mas também para a área social, fazendo com que fosse possível suportar tomadas de decisão na micro-região, na periferia, na comunidade, para que a comunidade conseguisse se organizar e se reinventar nesse novo contexto. E me explica um pouco, vamos dar um passo para trás, vamos para as pessoas que estão nos assistindo, para você contar um pouco o que a Data Máquina propõe no geral, que tipo de tecnologia vocês usam, que tipo de projeto específico vocês fazem.
A gente é um hub de conexão com dados da cidade. Então, a gente entende que as utilities, mas não só elas, muitas empresas, inclusive as pequenas empresas, estão passando por um processo de digitalização acelerado, agora muito mais acelerado do que antes, e que para as grandes empresas já isso era uma agenda, mas que começava com a digitalização interna. Então, normalmente, a gente começa fazendo a lição de casa, e a parte mais difícil do processo é a gente se conectar com a cidade. Mas é também a parte que mais gera resultado para as empresas grandes ou pequenas. Então, o que a gente está se dispondo a fazer é encurtar esse caminho e facilitar o acesso das empresas aos dados das cidades, para que elas possam mais rapidamente trazer valor e melhorar a tomada de decisão para os negócios. Acho que isso estava atingindo as utilities e as empresas maiores, e agora a gente está conseguindo levar isso também para organizações sociais e empresas de qualquer porte. E que tipo de informação é compartilhada? Porque no edital, vocês trouxeram, né, a ideia de uma solução de compartilhamento de recursos e insumos, né? Isso. Para conectar os pequenos produtores com fornecedores, com clientes, e gerar oportunidades comerciais. Como é que vocês estão pensando isso? Vou te contar um pouco o que a gente já está fazendo, que é muito bacana, assim, o que a gente já está pilotando. Então, por exemplo, na região do Jardim La Pena, na zona leste da cidade de São Paulo, com o apoio da Fundação TID, a gente conseguiu organizar lideranças comunitárias para coletarem informações sobre o Covid de maneira capilar. E aí a gente ofereceu uma ferramenta para os moradores da comunidade, para que eles consultassem se havia casos próximos e entendessem o risco de deslocamento deles na comunidade. Esse foi o primeiro estágio, então consegui compartilhar informação de modo ágil e rápido. A gente está fazendo isso através de 3 sistemas, né, 3 plataformas que compreendem um bot de WhatsApp, então uma ferramenta de coleta automatizada de informação, um algoritmo de gestão de risco e uma plataforma de organização de dados. Então, isso foi o primeiro ensaio. Com isso, a gente conseguiu avançar dentro, né, e conhecer melhor as características da comunidade, e agora a gente está testando uma ferramenta de venda para os negócios sociais dentro desse mesmo bot. Então, é claro que a gente tem grandes plataformas funcionando na cidade, né, esses aplicativos e serviços de entrega, mas na maior parte das vezes isso não atende pequenos negócios locais, né? Já tem uma discussão grande de quanto e quais interesses esses grandes aplicativos atendem. E certamente esses negócios pequenos das comunidades não estão participando tão ativamente. E aí poder usar uma ferramenta muito simples, muito acessível, que é o WhatsApp, que está na mão de todo mundo, para conseguir pedir carne no açougue, remédio na farmácia, pão na padaria, faz com que a microeconomia local continue girando. É isso que a gente está acreditando, que a gente pode potencializar as ações entre os atores, trazendo tecnologias acessíveis e já à mão dessas pessoas. Sem precisar ficar instalando novos aplicativos, sem precisar ficar gastando pacote de dado, sem atrito para a entrada da população local. Isso que é importante, né? A tecnologia, a gente acha que é uma coisa muito difícil, algumas coisas são difíceis, são complicadas mesmo, mas para você fazer, para você desenvolver, mas ela vem para facilitar a vida, e essa coisa de melhorar a conexão, eu acho que o caminho que vocês fizeram é um pouco o caminho que a gente fez também. Isso é interessante, porque a gente começou a pensar nesse edital, e a gente falou assim, não, mas tem um elemento de saúde que é importante, mas tem um elemento econômico. Agora, tem um ponto que é muito importante as pessoas, o ponto de partida de vocês, conhecerem a situação do coronavírus e da expansão da doença na cidade, até para o processo de reabertura. O processo de reabertura ele vai ser tanto mais seguro quanto essa informação for disponível. Então, acho que esse ponto de partida foi um pouco o ponto de partida que a gente também pensou. E aí depois começar a pensar justamente nessa conexão mais geral, quer dizer, os negócios, e pensar mais na questão econômica propriamente dita. Quer dizer, os negócios dependem muito dessa interação ágil e fácil, né? E assim,
explica para a gente um pouco como é que você está vendo a crise e o desenrolar dessa crise, né? Quais são os principais impactos que vocês perceberam da crise, tanto no negócio de vocês quanto na comunidade lá onde vocês estão implantando isso, e como vocês estão vendo agora o desenrolar nesse processo de reabertura, né? A gente está num processinho inicial de reabertura ainda incerto e tal. Explica para a gente um pouco isso. Olha, a gente viu... Bom, a gente estava trabalhando com serviços públicos, e aí os serviços públicos não podem parar, né? Vocês sabem super bem disso. Então, num primeiro instante, a gente também olhou para essa plataforma, que a gente está chamando de Data Squad, como uma plataforma também para ajudar o gestor de pessoas dentro dessa utility a organizar a equipe. Então, isso foi uma primeira mudança muito interessante. Então, a gente viu uma aderência não só no território, né, na periferia, mas também, sei lá, se eu sou um gestor de uma empresa de transporte ou de saneamento e eu tenho que ter uma equipe exposta ao risco, como que eu faço para falar com esse colaborador de maneira ágil e rápida? Esse cara muitas vezes não tem um computador, não está num terminal, e eu preciso constantemente monitorar a saúde e o bem-estar dele para conseguir manter a qualidade do serviço. Então, esses são os dois, eu brinco agora que a gente está trabalhando no B2B e no B2S, assim, é um negócio para empresas, mas também um negócio para impacto social, então a gente está transitando nesses dois lados. E aí a gente vê muito claramente essas duas necessidades e uma mudança muito clara das empresas, das organizações sociais, em conseguir inovar e saltar etapas que acho que se a gente não tivesse no período de pandemia, a gente não estaria fazendo. Então, tem uma coisa muito cruel e dura que está acontecendo, que é o adoecimento, a morte. Acho que não tem nada que a gente possa dizer que vai suplantar isso. Mas, assim, no melhor estilo Poliana, a gente também está vendo muitas iniciativas interessantes que, por causa dessa crise, têm sido aceleradas. E aí eu acho que vai surgir também muita inovação e a gente vai ter resultados também muito bacanas após esse período. Sim, não, desculpa, pode falar. A gente é uma empresa pequena, Fred, tipo, a gente tem 1 ano e pouco. Sem o apoio da Desampa, acho que a gente não estaria seguindo. Então, acho que tem isso também, né? Não. Contar com vocês e contar com essa sensibilidade, eu acho, do poder público para muito rapidamente conseguir lidar com isso, foi fundamental para a gente. Para a gente, e eu sei que para os outros negócios que estão participando também. Então, mentoria, apoio, engajamento, são fundamentais nessa hora para a gente continuar atuando e causando impacto. Não, super importante. Eu acho que esse é um pouco o que a gente tem trazido, né? A Desampa tem trazido. Eu não posso deixar de mencionar a nossa secretária, que tem uma visão muito interessante nisso, a Aline Cardoso, que assim, ela traz esses desafios para a gente sempre procurando furar a bolha. A gente estava falando, antes de entrar, justamente do Vitec, porque a gente tem o Soluções Corona, mas a gente tem também o Vitec, que acelera o negócio da periferia. Eu queria aproveitar esse nosso papo e essa interação, porque a gente estava falando justamente, a gente tem uma noção de que não tem inovação na periferia e tem muita inovação. E você estava fazendo um ponto interessante, tem muita inovação social e a gente tem que levar a inovação tecnológica. Fala um pouco disso, sobre isso para a gente. Eu tenho um passado pregresso, assim, de ter participado muito, assim, em projetos. Aliás, eu acompanho esse trabalho incrível que a Desampa faz há bastante tempo. O Vitec, para mim, é um expoente, assim, acho que quem não conhece precisa conhecer. Realmente é transformador para as organizações sociais e para os movimentos periféricos. Então, eu já tinha esse olhar atento às soluções hacks, assim, que a gente normalmente encontra mais na periferia. E acho que um olhar interessante que a gente teve foi como conseguir usar essa tecnologia que a gente traz na Data Máquina, que é mais assim, hard code, né? A tecnologia do código, do desenvolvimento de software, para potencializar tecnologias sociais que já estão implantadas. Então, esse cara da padaria, o cara do açougue, ele já está vendendo no WhatsApp. Não sou eu que estou fazendo isso.
O que eu estou fazendo é ampliando a possibilidade de acesso dele, potencializando o mercado, dando velocidade, melhorando a experiência. Então, eu estou usando o melhor dessa tecnologia hard code para exponenciar esse trabalho do pequeno comerciante, do empreendedor social local. Mas não é mérito meu, não vou ficar com essa pecha. Realmente já tem um trabalho muito forte que eu acho que talvez seja até esse perfil meio brasileiro, assim, de conseguir inovar, inventar. Então, a galera já estava fazendo, a gente precisa ter esse olhar curioso. Talvez a nossa formação em design, em inovação ajude nesse sentido, para conseguir capturar essa oportunidade e aí exponenciá-la. Exato, eu acho que assim, a gente tem que olhar para a periferia, é o que você está falando, que a gente estava falando, é olhar para a periferia com um outro olhar, né? Não olhar para a periferia só com aquele olhar de que precisa ser ajudada, né? Precisa ser apoiada. Não, existe muita oportunidade, muita criatividade, muito potencial. Então é um outro olhar para a periferia que eu acho que é menos... que rompe com alguns preconceitos do centro em relação à periferia, né? Eu acho que esse é o grande X da questão e aí onde a gente está indo juntos aí, né? E se você me permite, também é uma oportunidade, eu acho que para os dois lados, né? Porque acho que quando a gente faz isso, não só quem está no centro também vivencia de uma outra forma um tipo de inteligência social que a gente não vê em todo lugar, e aí a gente potencializa também soluções da periferia para ganharem o centro de alguma outra forma. Então, eu acho que é um processo que é um ganha-ganha contínuo. Não, verdade. Bem colocado, bem lembrado isso, porque, enfim, a gente é exatamente isso, quer dizer, o centro e a periferia, a gente acha que a dinâmica é daqui para lá e a dinâmica é de lá para cá, muito de lá para cá. Assim, a gente tem conversado sobre isso, né, que a grande... não vou dizer que só na periferia existe criatividade, não é isso, mas na periferia existe muita criatividade, muita. E esse potencial ele precisa ser aberto através dessas tecnologias e através desse olhar que você tem e que outras entidades aí com que a gente trabalha têm. Então, vocês, mais do que acelerados, vocês são parceiros mesmo nesse processo, né? E aí, isso é o que a gente quer ser mesmo, viu? É o que a gente quer legal. ser. Não, legal. E a gente já combinou que a gente vai explorar mais assuntos aí. Mas eu queria te perguntar um pouco sobre o processo da aceleração do coronavírus, né? A gente tem do projeto do Solução Covid, né? Como é que está colaborando com o teu desenvolvimento? Conta para a gente um pouco do processo, além do apoio financeiro, claro que é importante, mas como é que esse processo está sendo para vocês? Tem sido incrível, e eu estou falando isso com conhecimento de causa, assim, não é o primeiro, não é o segundo, não é o terceiro processo de aceleração que eu passo, então eu tenho bastante experiência nisso, mas vou falar que vocês têm uma equipe, acho que a gente pode falar aqui, muito foda, viu? Legal, gente muito gabaritada, bastante experiente, um olhar e um cuidado para a necessidade também que a gente tem, então a todo instante, sei lá, com a Bárbara, com a Ari, com a Paula, a gente pode contar o que a gente precisa e a gente tem um retorno super rápido de, conseguimos encontrar esse mentor, acho que tem esse caminho. Então, tem sido muito rico, não só para mim, mas para toda a equipe aí da Datamáquina que está participando. A gente aprendeu muito de engajamento, de finanças, tivemos mentoria jurídica, enfim, foi um aprendizado a todo instante. Mesmo áreas que eu tradicionalmente já tinha bastante contato, sei lá, área de design, ou mesmo redes sociais, a gente tem uma aproximação, eu fui surpreendido com questionamentos, com novos conteúdos, então acho que não tem zona de conforto, tem que entrar de peito aberto, porque sempre vem bastante coisa bacana. A gente está saindo, acho que outra startup, a gente está saindo diferente do que a gente entrou, transformado, mais forte, mais engajado, e acho que isso vai durar bastante tempo, assim, eu espero que esse trabalho que vocês fizeram renda ainda muito mais frutos do que o que a gente vai ver agora nesse primeiro estágio. Nossa, que legal, é super legal ouvir isso. Claro que você também pode criticar, né? Você também pode fazer as suas considerações. Eu acho que, assim, se você tiver alguma coisa para falar do que a gente pode melhorar e de onde a gente pode fazer, o espaço aqui está aberto também. Eu tinha uma reclamação, mas eu já fui contemplado. Eu queria ampliar o prazo, porque eu queria ficar mais tempo, mas vocês já concederam isso, então já... legal, a gente ampliou. Não, isso foi uma coisa importante também. Eu acho que a gente estava... Assim, era um prazo curto.
a gente fez um prazo muito curto, a gente quis acelerar mesmo, né, o processo de implantação e etc., pela própria necessidade, mas aí a gente viu que realmente precisava disso, né? Mas tem essa coisa bacana também, Fred, que o que eu tenho sentido é que a gente, por exemplo, já está causando impacto, já está atuando, os projetos já estão rodando, eu sei de vários colegas aí das outras startups que já estão rodando, e aí eu acho que vocês estão não só ativando esse início, mas vocês estão acompanhando a sequência do desenvolvimento. Acho que isso vai ser muito rico também. Talvez até numa próxima oportunidade pensar nesses vários momentos, assim, porque é muito legal poder contar com o apoio de vocês. E a gente está pensando também, e eu acho que num outro momento a gente vai tentar fazer isso de uma maneira, enfim, isso já está surgindo no grupo entre algumas empresas, mas fazer isso de uma forma mais casada, que é a interação e a sinergia que existe entre as próprias empresas participantes. Né? Quer dizer, a gente tem as fintechs com a Boomit, por exemplo, que tem, né, ali capacitação, mentoria para o empreendedor e crédito, né, ou soluções de pagamento e tal. Então, isso tem uma clara sinergia. Né? Eu acho que vocês é uma sinergia quase transversal a todos. Né? Então, eu acho que... Imagina, só nesse caso que você está falando, a gente capacita o empreendedor, fornece créditos e dá ferramentas para comercializar. Nós três aqui, só 3 de 10 ou 12, né? Enfim, é incrível. Exatamente. Eu acho que a gente tem que fazer essa convergência, eu acho que até olhando para o próprio processo, acho que agora a gente tem que fazer essa convergência entre vocês mesmo, ser maior e vocês falarem entre vocês como a solução de vocês potencializa umas às outras, né? Eu acho que... Agora, eu queria te fazer uma pergunta. Já você é uma pessoa de tecnologia, e eu acho que a gente, usando esse momento aí que a gente tem agora, para pensar uma coisa que todo mundo tem falado aí, que o mundo não vai ser o mesmo, que, enfim, como você falou, muitos processos vão ser acelerados, né? Processos de tecnologia que podem destruir empregos, por um lado, né, através de automação, etc., mas, por outro lado, podem criar uma nova economia. No geral, como é que você vê isso? Quer dizer, como é que você está vendo agora esse novo mundo que vai surgir e onde você acha que tem as maiores oportunidades para a tecnologia realmente promover a emergência de uma nova economia? Difícil, hein? Mas, eu tenho umas pistas. Vocês gostam de eu tenho umas pistas, assim, que eu também sou um pesquisador na área de sustentabilidade, gosto muito dessa área. Acho que esse é um viés que a gente estava precisando, talvez um pouco do impacto que a gente tem hoje veio por conta disso, né? Nosso descontrole, assim, em relação à relação da sociedade e o meio ambiente. Acho que o processo de digitalização vai nos ajudar a acelerar a economia compartilhada. Então, esse processo de digitalização vai reduzir uma boa parte do impacto ambiental que a gente tinha, por causa dos deslocamentos, por causa do teletrabalho, por causa da otimização de recursos. Acho que tem todo um conjunto de soluções que já estavam disponíveis, mas não tinham ganhado o volume que ganharam agora no período da pandemia. Então, acho que isso é uma primeira coisa. Esse volume dessas soluções vai gerar também novas necessidades de trabalho. Então, a sociedade vai mudar. O uso da cidade vai mudar. Então, você imagina o quão diferente vai ser o espaço público, o transporte público, os serviços da cidade. E aí, claro, acho que se a gente estiver atento, a gente vai conseguir conduzir essa mudança para melhor. Então, eu imagino que os serviços públicos vão melhorar, é para isso que a gente está trabalhando, que o transporte público vai melhorar em qualidade, né? Que tem uma série de iniciativas que, por causa da digitalização ou por causa do risco de contaminação, vão precisar ganhar um outro patamar que a gente não tinha antes. Então, se a gente tem tecnologia, já não fazia sentido ter fila, né? Se a gente pode ter agendamento, atendimento virtual, uma série de outras coisas. Agora a gente não pode ter fila, ponto, né? Porque o risco de contaminação é muito maior. Então, eu acho que essas coisas vão melhorar bastante. Claro, é um processo de transição que também é doloroso, porque a gente tem um pouco de saudade das coisas como eram. Então, a gente tem um pouco de dificuldade de deixar modus operandi antigo, assim. Mas tenho certeza que
principalmente em São Paulo, onde a gente já é bastante arrojado, né, onde a gente vê as pessoas adotando precocemente sistemas, soluções, a gente vai tirar de letra. Você vai ver que daqui a 1 ou 2 anos a gente vai ser outra cidade mais digital, mais sustentável, espero que melhore, mais humana para todo mundo. Legal. Eu também acredito, eu também sou um otimista nesse sentido. Eu queria, justamente falando de crise, eu queria saber um pouco sobre a empresa e vocês mesmo, como profissionais dentro da empresa. Qual foi o impacto do coronavírus? Eu imagino que a transição para home office, essas coisas não tenha sido tão difícil para vocês, né, que usam já tecnologia. Mas como é que foi? Como é que foi essa coisa? Eu tenho conversado sobre isso também com os acelerados. Como é que foi essa coisa da quarentena, de ficar em casa, esses desafios todos aí? Bom, eu, apesar dessa coisa da tecnologia, eu sou um cara bastante presencial, assim, eu gosto desse contato, da conversa, da reunião presencial, então para mim foi um momento de reinvenção pessoal, eu não era assim, hoje em dia não penso voltar à condição anterior, então já superei, não vai ter, não sei se a gente vai ter escritório depois para frente, hoje em dia todo mundo home office, estou encantado com as possibilidades que isso daí causou, com a tranquilidade para as pessoas, com a oportunidade de convívio familiar, assim, né, com tudo aquilo que o home office pode trazer, mesmo que não é exatamente um home office, né, porque é meio um pandemia office, assim, né, tem uns certos atritos, assim, então eu tenho uma filha pequena e eu tenho que me equilibrar entre o trabalho, cuidar dela, né, da minha esposa, então, tipo, tem realmente uma coisa que acho que a gente também está todo mundo aprendendo a lidar. São pratinhos que a gente está tentando girar e a todo instante acho que a gente tem que conversar e tentar repactuar essas coisas para garantir um mínimo de estabilidade. Na empresa a gente tem tentado dar bastante liberdade para as pessoas, suportar, né, então, de horário, para tentar encontrar a melhor maneira, suportar momentos difíceis, porque nem todo mundo passa da mesma forma, então a gente sente que para alguns é mais traumático do que para outros. Às vezes precisa de apoio em material, às vezes precisa de apoio em infraestrutura, às vezes precisa de um ombro amigo, assim. Então é tentar, de alguma maneira, fazer com que todo mundo esteja feliz naquilo que está fazendo, participando. Então, quando precisa de um dia de folga, precisa de um dia de folga, às vezes precisa, ao contrário, trabalhar, pode trabalhar. Então, a gente tem tentado ser flexível para construir esse novo lugar de trabalho que eu acho que está todo mundo tentando reinventar, né? Verdade. Eu queria, a gente está se encaminhando aí para o final da nossa live, eu queria te perguntar quais são os próximos passos para vocês, para a empresa como um todo e para a solução que vocês estão desenvolvendo, e aí já deixar para você fazer as suas considerações finais e deixar uma mensagem aí para o pessoal que está nos assistindo. Legal. Bom, a gente está dentro do nosso processo de aceleração, assim, com a DeSampa, a gente já validou e testou e já tem pilotos funcionando. Então a gente está, até vou deixar esse convite aqui, a gente está cadastrando outras iniciativas, organizações sociais ou empresas que queiram testar ou já contratar a solução, então pode entrar em contato com a gente coloca o link aí do formulário no vídeo para que vocês possam contactar. Então, tanto organizações sociais da periferia de São Paulo que queiram testar o bot, empreendedores sociais ligados à rede da DeSampa ou não, também que tiverem interesse, podem entrar em contato com a gente, quanto empresas que precisam garantir, nesse período de abertura ou não, precisam garantir saúde e contato com seus colaboradores, pode entrar em contato, contar com a gente, que a gente vai ajudar a suportar e trazer tecnologia para esse processo. A gente tem tido experiências muito bacanas com as empresas que estão testando, porque elas têm trazido outras dimensões que a gente não havia pensado para a utilização desse conjunto de ferramentas. Então, tem gente falando de avaliação de colaborador, tem pessoal em Heliópolis testando com outras funcionalidades, enfim, eu acho que a gente ainda vai ver essa plataforma crescer bastante e ganhar ainda outras soluções. Então, a gente espera para os próximos meses ainda muita descoberta
e crescimento. Esperamos poder contar ainda mais com a rede da ADESAMPA e o apoio de vocês e da Prefeitura para seguir crescendo. E mais do que isso, acho que poder ajudar as pessoas a lidarem com esse momento de uma outra forma. A gente agradece muito o apoio de vocês. Obrigado, realmente. Muito bom ouvir isso. Para a gente é super gratificante mesmo. E eu queria aproveitar agora e falar para o pessoal que justamente sobre esse momento que a gente está vivendo, a gente tem lá no site da ADESAMPA, adesampa.com.br, a gente tem todas as nossas atividades e a gente tem uma página específica, adesampa.com.br/soluções corona, sem os acentos e cedilhas e tal, onde a gente está divulgando nossas capacitações, os mapeamentos de oportunidades, plataformas de venda online, soluções para crédito e tal. A gente está procurando e tem as informações também sobre os Soluções Coronavírus, esse projeto que a gente está fazendo com as acelerações. Então, eu queria convidar todo mundo para ir lá na página e te agradecer muito, Ivo, por você estar aqui com a gente, você dá o seu tempo aí, sei que é super corrido, e eu tenho certeza que a gente vai fazer muita coisa junto no futuro. Então, até breve, né? E um abraço a todos que estão assistindo a gente. Super obrigado. Até mais, até breve.